A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar a lição da Escola Bíblica dos Adultos aqui da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina, da editora Kalel. E o tema desse trimestre, o terceiro trimestre de 2025, é o fruto do Espírito Santo. A proposta da editora é comentar o versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, que é domínio próprio. E hoje é a lição número 3, do dia 20 de julho de 2025, com o tema Amor, a essência do fruto do Espírito. E o texto-chave da nossa lição se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então hoje o comentário é sobre o amor, ou caridade, como diz algumas traduções. Podemos entender, para nossa didática, sendo o primeiro gomo desse fruto do Espírito. O amor é o propósito de Deus no relacionamento com a humanidade. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, sendo que o maior desses é o amor. Então, quando Paulo escreve agora, isso é, neste momento, permanecem, isso é, está aqui, existe entre nós. Existe o quê? A fé, a esperança e o amor. A fé é a certeza, é a confiança que nós temos em Deus. Esperança, que está ali relatada nesse versículo 3 do capítulo 13 de 1 Coríntios, não é um pode ser, talvez, é uma expectativa confiante. E o amor que está escrito ali é o amor de origem divina, que vem direto de Deus. E desses três, Paulo fala, o maior, isso é, aquele que tem superioridade de valor, aquele que é o mais importante, da fé, esperança e o amor, que tem superioridade, o que é superior é o amor. Por isso que depois de Paulo falar sobre os 9 dons do Espírito Santo, ali no capítulo 12 da primeira carta de Coríntios, no capítulo 13 a seguir, ele fala sobre o amor. Isso é, os dons têm que ser exercidos com amor. Então, o amor realmente é a base mais maravilhosa, mais poderosa que nós temos na nossa vida com Deus. O maior poder de Deus é o seu amor. E a primeira parte da nossa lição é entendendo o significado. A palavra significado nesse título quer dizer aquilo que realmente é. Não é o que ele representa, é aquilo que ele é realmente, aquilo que ele é na verdade. Uma verdade absoluta, porque vem de Deus. E a parte 1 da primeira parte tem o título: o autossacrifício e doação em favor do outro. A palavra autossacrifício quer dizer abrir mão de seus interesses em favor de alguém, de um grupo, de uma situação onde que você nega a si mesmo para ajudar outra pessoa. E a palavra doação quer dizer entregar algo de valor sem ter a expectativa de receber algo em troca. Essa é a grande chave para você ser abençoado. Porque quando nós damos alguma coisa para ter um favor, a bênção pode vir. Mas quando nós damos algo sem esperar nada em troca, tenha certeza que a bênção vem, porque você não se importa se vai receber ou não, porque o seu coração não está naquilo que você doou. Você achou mais importante dar do que receber. Isso que motiva uma atitude em amor. O amor sempre nos motiva, o amor sempre nos impulsiona. Se nós fazemos algo, é por amor. Jesus estava ensinando quando os fariseus, os doutores da lei, perguntaram para ele: Senhor, qual é o grande mandamento? Está ali relatado em Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. E Jesus disse para eles: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu pensamento.
O Evangelho de Marcos acrescenta mais um item: forças. Então, esse amarás que Jesus fala é o amor ágape, o amor divino, o amor que vem do céu. Então, para amar Deus tem que ser com amor ágape, o amor perfeito. Logo, Jesus fala mais alguma coisa sobre o maior mandamento, onde ele diz: o outro mandamento semelhante, isso é, do mesmo peso, do mesmo tamanho, a este é amar o teu próximo como a você mesmo. Essa palavra próximo quer dizer vizinho. Então é alguém que você tem contato diariamente. Logo, Jesus ainda acrescenta: desses dois mandamentos, amar a Deus e amar o teu próximo, depende toda lei e profeta. Essa palavra depende quer dizer sustentado. Toda lei está baseada, sustentada nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Entenda, Jesus falou primeiro amar a Deus, porque é na vertical. Então, quando você tem o contato, a comunhão com Deus, e Ele fala, mostra esse amor para você, você vai ter o amor horizontal, isso é, o amor com o teu próximo, formando a cruz de Cristo. Você só vai praticar o sacrifício e a doação em favor de outro se entender isso, ver onde precisa melhorar e depois pedir ajuda ao Espírito Santo. Como fazia Davi no Salmo 139, verso 24. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então, Deus, veja a direção que eu estou tomando. Aí Davi continua: e guia-me pelo caminho eterno. Isso é o caminho que Deus quer, a vontade, o propósito de Deus. Você tem que entender muito bem isso. E a parte 2 da primeira parte, o título é A Descrição do Amor. Essa palavra descrição quer dizer um retrato falado com palavras. Você vê as palavras e consegue entender, consegue ter uma descrição do que é o amor. Como eu já falei aqui, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve sobre os 9 dons do Espírito Santo, como eles são para a igreja. O dom de sabedoria, a palavra de conhecimento, fé, dons de curar, profecia, dons de maravilhas, para discernimento de espíritos, interpretação de línguas e variedades de línguas. E no capítulo 13 tem a excelência de Deus, que é o amor. Então você tem que entender que as cartas não foram escritas com capítulos, então você tem que entender que é uma sequência só. Paulo vem falando dos dons e logo ele já parte para falar sobre o amor. Final do capítulo 12, no último versículo, Paulo orienta os crentes de Corinto: procurai com zelo, isso é, como se fosse com ciúme, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, isso é, um caminho que supera qualquer coisa. Aí, no capítulo 13, ele começa a falar do amor, porque Paulo fala que é importante você ser movido nos dons do Espírito, mas o mais importante é você ser movido pelo amor. E essa palavra amor que Paulo usa também é ágape, que é o amor perfeito, o amor de origem divina. Então você pode ser movido pelo amor humano, pelo filéu, que é o amor de amizade. Você pode ser movido por outro tipo de amor, de interesse, mas quando você vai ser usado por Deus, o principal mover do amor tem que ser o amor ágape, o amor perfeito. No capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está mostrando tudo o que Cristo é em relação a nós, o amor ágape. Ali no capítulo 13, Paulo fala que sem o amor divino, as línguas são só barulho. Sem amor divino, a profecia não vai influenciar como devia. Sem amor divino, o auto-sacrifício não vale nada. Paulo está mostrando como que Jesus era. Apesar de não citar Jesus nesse texto, mas dá para entender que eram as atitudes que Jesus tinha com as outras pessoas. Jesus era paciente, era bondoso, não invejava, não se vangloriava, não se orgulhava. Ele não era inconveniente, não buscava seus interesses, não se irritava, não guardava rancor. Ele tudo sofria porque ele cria, porque ele suportava, porque ele esperava. Tudo que Cristo é está ali nessa carta de Paulo a 1 Coríntios capítulo 13. E ainda Paulo ressalta que o amor é eterno. Por quê? Porque permanecerá para sempre.
E a parte 3 da primeira parte, com o título O amor nos faz viver sem egoísmo. Como seres humanos, sempre pensamos em nosso próprio bem-estar, nossa segurança. É como cada um de nós tem a sua autopreservação. Só que devido à nossa natureza caída, isso se transformou em egoísmo insensível. Então, quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor ágape, o amor divino, o amor de Deus, não busca seus próprios interesses. Isso é como uma família com pouco alimento e na hora da refeição, os pais e os filhos estão ali na mesa. Quem comerá mais? Quem deixará um para o outro? Você sabe. Você como pai, você como mãe, deixará os seus filhos comer mais. Se sobrar, você pega. Se não sobrar, você não pega. Por que não há egoísmo aí? Porque você ama o seu filho, porque você ama os seus filhos. Então, o egoísmo, ele morre perante atos de amor. Quando você tem amor na sua vida, você entende isso. O egoísmo desaparece. Por isso o amor de 1 Coríntios 13 é o amor ágape, como eu já falei aqui. É uma atitude e ação que vem do próprio Deus. Mais maravilhoso isso que você não é obrigado a cumprir isso. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo escreve que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Essa palavra querer é que Deus coloca em nós o seu desejo, a sua vontade. E o efetuar quer dizer, coloca em nós a capacidade de realizar. Então Deus não sai empurrando nós, Deus não sai obrigando, Ele coloca a vontade e a capacidade. É a soberania divina e a responsabilidade humana. Deus coloca no teu coração. E se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Quando somos inflamados pelo amor de Deus, não há como ficar parado. E a segunda parte da nossa lição, o amor que reflete a Trindade. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito são refletidos, são espelhados. Estamos vendo como um espelho aquilo que Deus faz na nossa vida, que é o seu grande e maravilhoso amor. E a parte 1 da segunda parte tem o título: O amor é a essência do caráter de Deus. O termo essência quer dizer algo para que existe, a necessidade daquilo existir. E a palavra caráter quer dizer um conjunto de qualidades morais e éticas de uma pessoa. Então, a essência de todo ser de Deus é o amor, que é o conjunto das suas qualidades morais e éticas são baseadas, firmadas no amor. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, ele usa 2 vezes essa frase: Deus é amor. E essa palavra amor, novamente, é ágape. É a natureza de Deus que é amor. Deus mostrou que Ele é amor quando deu seu Filho. Ele não foi um ato de amor. Ele está mostrando que Ele é amor. E o ser humano que entende isso responde com o mesmo amor. Deus não se declara em amor, não faz uma declaração de amor. Ele se revela em amor, porque Ele é amor. Por isso que o apóstolo João escreve nesse mesmo capítulo 4, no versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Deus se revela em amor, porque Ele é amor, a consequência é nós amar Ele também. Por isso que João escreve, eu repito aqui, esse versículo para mim é poderoso, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor, porque Deus é amor, é algo imutável dele. E é mais poderoso ainda porque é totalmente comunicável ao ser humano. O ser humano pode viver isso. Deus influencia o ser humano com seu amor, que é a sua presença. Quando Deus manifesta a sua presença, está manifestando o seu amor, porque Ele é amor. Entenda isso, antes de nós existirmos, Deus já nos amava. Como exemplo, eu vos mostro um casal
que decide ter um filho. Antes mesmo desse filho nascer, eles já o amam, antes dele existir. Parte 2 da segunda parte. O amor é o caráter de Cristo em ação. Então, como eu já falei aqui, caráter é um conjunto de qualidades morais e éticas de uma pessoa. Então, quando falamos de Cristo, entendemos que assim como Deus é amor, Ele também é amor. Os seguidores de Cristo seriam conhecidos porque seriam iguais a Cristo. E Jesus mesmo disse, como eles seriam conhecidos como os discípulos, isso é, alunos de Cristo. João capítulo 13, versículo 35, Jesus fala, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes, amor ágape, o amor divino, se vos amardes uns aos outros. E Jesus sempre demonstrava esse amor. A passagem do jovem rico nos evangelhos, em Lucas capítulo 18, em Mateus capítulo 19, mas é em Marcos capítulo 10 que eu quero comentar, porque somente nesse evangelho relata a expressão de Jesus com esse jovem. Quando esse jovem diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz, por que me chamas de bom? Há um bom, somente é Deus. Então Jesus diz para ele, você cumpre os mandamentos? Ele disse que cumpre desde a sua mocidade. Aí o único texto que fala sobre isso em Marcos diz, e Jesus olhando para ele o amou. Essa palavra amor aqui também é ágape. Jesus olhou para aquele jovem com o amor divino, com o amor de Deus. Tudo o que Jesus fazia era movido por amor. Até quando ele olhava para as pessoas como ovelhas que não têm pastor, como aqueles que estavam ouvindo a sua palavra e não tinham como se alimentar, ele olhava com amor. Os textos dizem que ele olhava com íntima compaixão. Isso é, Jesus entendia a mais profunda dor, a mais profunda necessidade, o mais profundo anseio do ser humano. Todos os atos de Jesus são feitos com amor. Então, quando Jesus pede para você fazer alguma coisa, ele nunca vai obrigar. Então, quando ele pede para você fazer algo, é porque ele já fez por alguém. Temos o episódio de João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Eles ficam estarrecidos porque isso ali era um serviço do escravo mais humilde. Mas depois que Jesus fez isso, ele disse para eles, assim como eu fiz, façam também. Isso tem que ser baseado no amor. Quando aquela mulher do vaso de alabastro quebrou esse vaso diante de Jesus e começou a enxugar seus pés, os seus cabelos e derramar lágrimas nos seus pés, os religiosos que estavam em volta ficaram indignados com aquela atitude da mulher. Então Jesus mostrou para eles que os atos de cortesia do anfitrião deveriam ser motivados por amor, assim como esta mulher foi motivada por amor. Ela não foi motivada para marcar o seu nome na história. Claro que Jesus disse que isso ia acontecer, mas ela nunca fez para aparecer. Ela fez porque amava a Cristo, porque ela entendia bem o que era ser amada, mesmo quando não merecia esse amor. Parte 3 da segunda parte, o amor de Deus em nós, uma obra do Espírito. Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que a obra que em vós ele começou, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa palavra obra quer dizer trabalho, uma ação de Deus na nossa vida, que começou. Ele vai aperfeiçoar, isso é, vai melhorando até aquele grande dia. Mas quando começou esta obra? Começou quando Jesus nasceu? Começou no Calvário? Começou na sua morte e ressurreição? Começou no Pentecostes? Ou começou antes da fundação do mundo? Essa obra começou quando o Espírito Santo veio habitar em nós. Entenda uma coisa, o Espírito Santo era a glória de Deus que habitava em Adão. Quando Adão pecou, ele perdeu essa glória, ele foi destituído dessa glória. Então ele morreu
espiritualmente, não fisicamente. Ainda demorou para ele morrer um pouco, mas espiritualmente Adão estava morto. E como Jesus pagou pelos nossos pecados, o Espírito Santo pode voltar para nós. Então esta obra que começou quando o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Entenda uma coisa, Jesus ensina a profundidade do Espírito Santo nos capítulos 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Mostra como é a ação do Espírito Santo em nós. O profeta Zacarias fala no capítulo 4, versículo 6, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A palavra força dá a ideia de um exército na sua força, impedindo, atacando, vencendo. E a palavra violência quer dizer um poder físico, uma obrigação. Então, quando Deus fala através do profeta Zacarias, que não vai ser nada obrigado, nada porque você tem que fazer, mas sim pelo Espírito. Isso é o Espírito Santo, como Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Ele que convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O próprio profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículos 19 e 20, fala a mesma coisa. E um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para um propósito, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Glória a Deus. E no capítulo 32, versículo 39, fala praticamente a mesma coisa, mas de uma outra forma, onde que Deus fala através dele: darei o mesmo coração e o mesmo caminho todos os dias, para que me temam, diz o Senhor. Isso é, para que me honrem, para que me amem verdadeiramente. Então Deus está dizendo que vai tirar o coração de pedra, porque a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas agora ele colocará um coração de carne e o seu espírito. Aí a lei vai ser escrita no coração de carne do ser humano. Então o ser humano não vai mais fazer porque é um livro de regras. Ele vai fazer porque Deus é amor. E a terceira parte da nossa lição, manifestando o amor no dia a dia. O amor em ação. Isso é, a prática de amor de cada cristão na sua vida cotidiana, na sua vida, nos seus relacionamentos. E a parte 1 da terceira parte, o amor em ação na família. 3 palavras que mostram a família: pai, mãe e lar. Pai, o P quer dizer protege, o A quer dizer ama e o I quer dizer instrui. A mãe, o M quer dizer multiplica, o A quer dizer ama e o E quer dizer educa. A palavra lar, o L quer dizer a lei, o A quer dizer amor e o R quer dizer respeito. Então o lar, o pai protege, ama e instrui. A mãe multiplica, ama e educa. E no lar existe uma lei, isso é, regras, existe amor e existe respeito. Nas 3 palavras, pai, mãe e lar, o A está no centro. O pai ama, a mãe ama e o lar tem amor. Então, quando o amor está no centro do lar, no centro da vida do pai e no centro da vida da mãe, tudo vai fluir conforme a vontade divina, porque tudo será feito com amor. No casamento ali que Jesus participou, que está no Evangelho de João, capítulo 2, ele fez aquele grande milagre, foi motivado por amor. Amor à sua mãe, fez o pedido, amor ao seu chamado, amor aos seus discípulos para mostrar quem ele era e principalmente o amor ao casal de noivos. Como que seria a vida desse casamento, os comentários desse casamento para toda a sua vida por causa de um casamento que não deu certo, uma festa de casamento que não deu certo. Então Jesus demonstrou o seu amor de várias formas ali, principalmente pelo casal de noivos, onde estava sendo formada uma nova família. E a parte 2 da terceira parte, o amor
em ação na igreja. Jamais podemos pensar que o ambiente de uma comunidade de fé, o ambiente de uma igreja, de uma denominação, será perfeito, jamais. Se você estuda as cartas de Paulo, você vai ver ali vários problemas, várias situações que ele escreve para ser resolvida. Na carta aos Romanos havia a questão das obras para a salvação, onde que Paulo escreve para eles não se preocuparem com as obras, então trazia muita discussão a respeito disso. Na carta aos primeiros Coríntios, que na minha opinião é a carta mais problemática, havia divisões, havia imoralidade, havia litígios, havia problema na ceia do Senhor, problema no casamento, problema na questão da alimentação consagrada a ídolos, desordem nos cultos, complicadíssima a situação de Corinto. E depois, a segunda carta aos Coríntios, ele escreve porque estavam questionando a sua autoridade de apóstolo. Já em Gálatas é um problema sério, onde havia os judeus que haviam se convertido a Jesus, que queriam que os gentios, isso é, os não-judeus, seguissem a lei de Moisés. É um problema sério que Paulo, praticamente, eu entendo, que ficou a vida toda combatendo. Já em Efésios, que não é uma carta que tem muitos problemas disciplinares, Paulo apela para a unidade da igreja. Já em Filipenses, havia pequenas desavenças, mas havia o problema dos falsos mestres, onde que Paulo escreve mais para agradecer a oferta que haviam mandado para ele. E já em Colossenses também é uma questão bem séria, a mistura que estava acontecendo com o evangelho perante o judaísmo, no sincretismo religioso. Já na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele trata da preocupação que as pessoas tinham daqueles que morreram antes da volta de Jesus. E ele explica ali nessa carta. Já em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve porque havia um problema de ociosidade. Isso é, o povo estava tão focado na volta de Cristo que não queria mais trabalhar, não queria mais se dedicar à sua vida secular, onde que Paulo escreve para corrigir este problema. Então veja, cada denominação, cada comunidade de fé que Paulo fundou, havia problemas. Eu entendo até que Paulo escreveu muito mais cartas do que essas que estão no Novo Testamento, mas o Espírito Santo quis que essas ficassem. Então eu entendo que uma igreja vai ter problema, porque são pessoas diferentes, naturezas diferentes, educações diferentes. Então, por isso que o amor ágape, o amor de Deus tem que estar fluindo no meio desta congregação. Porque você só vai aceitar as dificuldades, os problemas, as limitações das outras pessoas que convivem com você nesta comunidade quando você tiver o amor de Deus na sua vida. Jesus falou do segundo mandamento que eu já citei aqui: amar o teu próximo como a você mesmo. O parâmetro é você. Você quer ser amado? Ame também. E a parte 3 da terceira parte da nossa lição: o amor em ação em favor dos inimigos. A primeira coisa que eu tenho que comentar aqui é que nós temos que entender quem é realmente o nosso inimigo. Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, isso é, contra pessoas. Mas com quem nós temos que lutar? Aí Paulo escreve nesse versículo 12, nós temos que lutar contra principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eu quero que você entenda bem isso. Não existe luta de Deus contra o diabo, porque seria totalmente injusto. Vamos colocar aqui um exemplo de um ringue de boxe. Você consegue imaginar num canto do ringue o diabo e no outro canto Deus? Não daria nem para o começo. Não tem condições, então Deus não é injusto. A guerra, a luta do diabo é contra a igreja. Acabei de falar sobre isso, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes malignas. Nossa atitude em relação, quando fala de inimigos, é pessoas que não aceitam a nossa vida com fé, não aceitam as nossas situações. E como temos que fazer? Tratar com amor. No conceito judaico, havia a morte dos inimigos, onde que Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes o que foi dito,
Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. A ideia judaica da morte dos inimigos. Salmo 139, verso 19, que o Davi escreveu: Ó Deus, tu matarás o ímpio. Apartai-vos de mim, homens de sangue. E no Salmo 140, no verso 11, está escrito: o mal perseguirá o homem violento. Então, o conceito judaico era morte e destruição dos inimigos. No caso, eles sempre pensavam das nações que o haviam invadido. No caso, ali, Roma estava dominando Israel. Aí no versículo 44, Jesus fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus usa o termo ágape, o amor divino. Bendizei aos que vos maldizem. Isso é, abençoe aquele que amaldiçoam vocês. Fazei bem aos que vos odeiam. Então é para tratar muito bem aqueles que odeiam você. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então entenda, é para você pegar, orar por essas pessoas que te perseguem, que te machucam, e orar e dizer: Deus, guarda essa vida, abençoa essa vida, protege contra todo mal, livra do acidente. Você acha que quando Paulo perseguia a igreja, você acha que os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Cristo oravam: Senhor, abençoa Paulo, Senhor, abençoa, guarda, livra o Paulo? Não, eles oravam para Deus matar Paulo, porque era o conceito judaico. Aí eles não lembravam dessas palavras do mestre, que diz que é orar pelos aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Gente, eu vou falar de novo aqui. Imagina Jesus falando isso num contexto que Roma oprimia Israel, que Roma era inimiga declarada de Israel. Aí veja a oração que Jesus fala no Pai Nosso, quando ele diz: orem assim: perdoa as nossas ofensas, Senhor, assim. Então, você está colocando uma condição: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você ora o Pai Nosso, você mesmo está colocando uma condição para Deus perdoar você. Então, esse amor que você gera pelas pessoas que te perseguem, pelas pessoas que te maltratam, é o amor ágape, é o amor que vem do céu. E parte 4, da terceira parte, o amor em ação na missão cristã. Entenda uma coisa: não se faz missão para encher templos, não se faz missão para ter mais membros, não se faz missão para ser promovido, para ser honrado, para aparecer dizendo que ganhou tantas almas para Cristo. Se faz missão por amor às almas. Vou repetir isso aqui é muito sério. Se faz missão por amor às almas. No livro Torturado por Amor a Cristo, que Richard Wurmbrand escreveu, quando ele se converteu, ele andava pelas ruas, ele olhava para as pessoas e ele pensava: será que ela é salva? Se ela morrer hoje, ela vai para o céu? Ela vai para o inferno? O que vai acontecer com ela? Isso consumia ele. E era um país, a Romênia, que era um país socialista, comunista, que proibia a pregação do evangelho, proibia o evangelismo. E ele criou a igreja subterrânea, arriscando a própria vida por amor às almas. Jesus fala no evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, vão, ide, preguem o evangelho. Todo aquele que crer será salvo. Quem não crer será condenado. Essa palavra condenado quer dizer uma pessoa que será julgada e condenada. Essa palavra condenado devia tirar o nosso sono, devia tirar a nossa tranquilidade. Mas por que não tira? Porque estamos perdendo o amor ágape pelas almas, o amor perfeito. Houve um grande avivamento dos morávios. O conde alemão Nicolas Zinzendorf fundou em suas terras uma comunidade chamada Redil do Senhor ou Vigia do Senhor. Após um período de intensa oração e estudos profundos sobre as cartas de João, onde eles estudaram a unidade do corpo de Cristo e o amor do corpo de Cristo, no dia 13 de agosto de 1727, irrompeu nessa comunidade
um poderoso avivamento, onde que os crentes morávios começaram a orar 24 horas por dia. Haviam turnos de orações, revezamento nas orações. Não parava a oração nunca. E sabe quanto tempo durou isso? Durou 100 anos. E isso trouxe uma comoção por amor às almas tão poderoso que alguns missionários dos morávios queriam se vender como escravos para os donos da terra, para eles trabalharem como escravos e evangelizarem os escravos. Então veja que o amor às almas, o amor ágape pelas almas pode trazer na vida da comunidade de fé, na vida cristã do nosso dia a dia. Fazer evangelismo sem amar o pecador que não conhece a Jesus, que pode a qualquer momento morrer e ir para o inferno, é somente uma vida religiosa, não é uma vida com Deus. Quando Deus levanta o profeta Jeremias para pregar sobre o arrependimento, ele pregava chorando. Ele dizia: os meus olhos estão cheios de lágrimas, transbordam em lágrimas. Por quê? Porque ele queria que o povo se arrependesse e fosse salvo. Jeremias tinha amor por aquelas almas. Ele queria ver a conversão do povo, ele queria ver a mudança do povo, porque ele amava o seu povo. Ainda não despertou para esse amor ágape, o amor de Deus pelas almas? Peça ajuda ao Espírito Santo. Aí você vai ver a ação evangelística da sua comunidade de fé trazer muitas almas para o reino de Deus. Concluindo a nossa lição, então hoje terminamos o termo amor, desse gomo, se podemos dizer assim, do fruto que Paulo cita que o Espírito Santo gera dentro de nosso ser. Podemos conseguir reproduzir de nós mesmos o amor eros, que é o amor íntimo, o amor do casal. Podemos reproduzir o amor fileu, que é o amor de amigo, o amor familiar. Mas o amor ágape, que é gerado por Deus em nossa vida, jamais poderemos reproduzir. Se o Espírito Santo não gerar dentro de nós esse amor, em você, em mim, como eu já falei aqui, será apenas um ato religioso. Você vai evangelizar sem amor, se você vai ajudar na tua comunidade de fé sem amor, só para aparecer para o teu líder que você está ali, é apenas um ato religioso. Então o que você tem que fazer? Você tem que pedir para o Espírito Santo gerar esse gomo na tua vida, esse amor na tua vida. Então tenha comunhão com aquele que gera esse fruto em você, o Espírito Santo de Deus. Entenda, o texto diz bem claro, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, paciência e domínio próprio. Esse fruto só vai ser gerado na tua vida pelo Espírito Santo. Por isso que não é o fruto do homem, não é o fruto do aconselhamento, é o fruto do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado esse comentário da lição número 3. E na próxima semana estarei aqui comentando a lição número 4, que diz assim: a alegria, a marca dos filhos de Deus. Muito obrigado novamente. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.